Uma ótima noite a todos vocês. Muito obrigado. Mais uma quarta-feira aqui com Liderança News. Agora, ao vivo, para todo o Brasil e também para o planeta Terra. Afinal, a internet nos leva para os 4 cantos do mundo. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui nos acompanhando novamente. Não esqueçam aí de dar o like, tá? Já deixa o seu likezinho, já aperta aí o joinha para a gente entender se está tudo bem aí. Coloca no chat para nós se você está ouvindo bem, se a transmissão está boa e de onde de qual canto do Brasil você está falando. Compartilhe aí com os grupos, com o seu chefe, com a sua equipe, porque hoje o tema está incrível. Você não pode perder e compartilhe aí com o pessoal. Gente, mais uma noite aqui, uma noite de muita alegria e satisfação. Primeiramente, por estar aqui com a minha amiga Roberta, parceira de todas as lives aqui no programa Liderança News. Roberta, uma boa noite. Como é que está a sua quarta-feira em Ribeirão Preto? Boa noite a todos. Sejam aí todos bem-vindos, né? Novamente aí ao nosso programa, que será todas as quartas-feiras, cada quarta-feira com um tema especial, né, Wagner? Hoje nós temos aí, inclusive, uma palestrante, uma convidada especial. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas antes disso, sejam todos bem-vindos, né? Vai curtindo aí o nosso canal para que vocês saibam das próximas, né, dos próximos programas. Quem está aqui pela primeira vez, né? O meu nome é Roberta Assis, sou especialista em RH. Temos aqui o Wagner, né? Especialista em lideranças e empresas na área de segurança. E hoje eu vou falar um pouquinho agora, né, Wagner, da nossa palestrante especial, né? Hoje nós temos a Ana Raiski. Ana Raiski é uma palestrante especialista em storytelling, e especialista também em desenvolvimento, tá? Em desenvolvimento pessoal, profissional. Ela já atuou, tá? Na indústria automobilística, na Mercedes-Benz, né? Na área de qualidade. Inclusive, ela é também uma especialista em comunicação, em mentorias na área de comunicação, né? Então, essa convidada especial já está quase pronta aí para começar conosco, né? Já vamos aí chamá-la. Olha, tá bombando o canal, viu, Wagner? Tá lotando de gente aqui, ó. Pessoal de Maracanaú, Ceará, né? Petrópolis, Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos, Barueri. E vamos chamar a nossa convidada, Ana Raiski. Seja bem-vinda ao nosso programa de hoje. É um grande prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Sim, estamos. Boa noite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e quero agradecer demais esse convite honroso. E isso é uma das coisas boas da pandemia, né? A gente poder se conectar com pessoas do Brasil todo, cada um dentro da sua casa. Então, vai ser um momento muito especial e a minha ideia é que vocês todos saiam daqui transformados. Que legal. Legal, Ana. Obrigado por ter aceitado o convite, viu? A gente está muito, muito feliz. E eu tenho certeza que vai ser uma noite diferente aí para o público, para que está nos acompanhando agora, né? Bastante gente, né, Roberta, no chat. Marcelo, que está no Grupo Semprel, já está dando seu boa noite aqui. O Denis Alberto, o Francisco Gonçalves, o Alexandre Bala, Francisco Gonçalves de novo, Eduardo Jesus Ramos, Marcelo Lira, nosso querido Marcelo Bando também está conosco, Fábio Azevedo, Cleiton Alves Guedes, lá de Piracicaba, Rafael Filho, do Grupo GPS, Adriana nunca falta nas nossas transmissões, e muita gente boa, Leandro, Fábio Azevedo, e todo mundo junto, né, conectado, para saber da nossa querida Ana Raiski, qual é a força que conecta as equipes de trabalho, né, Ana? É esse o tema de hoje e fique à vontade para dar suas primeiras palavras aí com o público agora. Então tá ótimo. Eu acho que vai ficar super dinâmico se vocês quiserem fazer perguntas também, pessoal do chat, eu estou super aberta, porque eu acho que aqui, assim como a vida, né, não deve ser nada estático, dinâmico, programado, ensaiado. Eu acho que o negócio tem que fluir. Então eu estou super aberta, vocês podem me perguntar o que vocês quiserem. Você quer começar, Wagner? Eu estou pronta.
Acho que a Roberta está com a primeira pergunta. Roberta Assis pode fazer a pergunta para a Ana. A primeira pergunta de hoje. Uma pergunta especial aqui para a Ana, que eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também vai pensar muito sobre isso. Ana, o que você tem sentido aí? Por que muitas equipes de trabalho andam tão desconectadas nos dias de hoje? Excelente a sua pergunta, Roberta. De fato, a gente percebe de que as equipes de trabalho hoje, independente do segmento, elas de verdade se encontram extremamente desconectadas. Eu vejo isso não só nas equipes de trabalho, né? Eu vejo isso também em ambientes até mesmo familiares. O fato de nós estarmos ligados ao mundo digital, ligados nas redes sociais, enfim, conectados através da informática, não significa que nós estamos conectados verdadeiramente aos nossos propósitos. Então, eu começaria colocando para vocês a seguinte reflexão. Será que eu estou conectado comigo mesmo? Porque ninguém vai se conectar com nenhuma família, marido e mulher, com nenhuma empresa, com nenhuma equipe de trabalho, se a pessoa primeiro não estiver conectada consigo mesmo. Então, eu quero devolver essa pergunta, né, Roberta, para você e para o público que está aqui. É muito difícil a gente se conectar com alguma equipe de trabalho se eu não estou conectado nem comigo mesmo, se eu não sei o que faz sentido para mim, se eu não sei qual é o meu propósito. E aí eu começo a vagar pelo mundo, né? A gente diz, o corpo vive, a mente existe. Você está vivendo ou você está existindo plenamente? Muito legal. Aquele vazio, né, Ana? Às vezes a pessoa mesmo não está conectada com ela mesma, né? Ela não consegue fazer nada direito, nem na vida pessoal, nem na vida profissional, né? Exatamente, e assim, os antigos filósofos, né, eles já diziam, gente, eu falo alemão, muitos de vocês sabem, eu ando de verdade estudando até filosofia em alemão, então tem aquela frase clássica, né, penso, logo existo. Então, o que eu ando pensando, o que eu ando olhando para dentro de mim, que tipo de conexão que eu tenho feito comigo mesmo, com os meus valores, né, e no meu caminhar aí ao longo da vida. Exatamente. E eu queria só pegar esse gancho, Ana, que você colocou, especialmente, né, nesse segmento que nós temos aqui, do nosso público, que é a prestação de serviços, né? Então, olha a expectativa do cliente, do contratante, quando ele comprou o serviço, ele acreditou numa proposta, ele acreditou numa ideia, né? Foi feito todo um trabalho, né, para dizer para ele, falei, olha, pode confiar, nós temos uma equipe forte, uma equipe que entrega resultado, mas muitas vezes, como você colocou, essa equipe acaba estando, né, ou com o passar dos dias, ela se desconecta, né, e toda essa entrega fica comprometida, né, Ana? Essa sua observação é muito importante mesmo. Por quê, Wagner? Eu acho que a gente tem que voltar um passo para trás, né? A humanidade, a internet, tá tudo muito cheio de solução, muito cheio de coisas prontas. E eu acho que o caminho de verdade não é esse. Eu acho que a gente tem que voltar um passo antes da conexão e pensar assim, que para garantir a boa convivência entre os homens, a gente precisa cultivar, gente, valores humanos e universais. Então, a gente precisa, de verdade, voltar um passo antes de onde a gente está. O que são esses valores humanos, né, e universais? Sobretudo para todos vocês aí que nos escutam da área de segurança, né? Isso é muito importante. A gente vai falar aí de princípios éticos e morais. O que é cultivar valores humanos, valores universais? É a gente lembrar nas equipes de trabalho de valores como respeito, honestidade, humildade, empatia, senso de justiça, gente, educação, agir com cordialidade, né? E não só nas equipes de trabalho, nas nossas famílias também, né? O que a gente está deixando para o mundo? Será que eu estou ensinando para o meu filho de manhã, quando ele vai para a escola? Será que eu estou só preocupado com as notas dele, com a lancheira que ele vai levar com o lanche? Ou se eu estou de verdade
preocupada que ele se torne um cidadão do mundo e que ele possa, né, exercer um desses valores que eu mencionei agora, como, por exemplo, a educação, que ele haja de forma cordial. Exemplo concreto. Quando eu levo o nosso filho na escola, eu falo todo dia para ele. Eu digo assim, Stefano, por favor, na hora que você entrar na escola, cumprimente a pessoa que está na portaria. Ele está ali zelando pela sua segurança. Quando você chega prontinho para estudar, ele já chegou muito antes. Essa equipe já veio muito preparada. Então, vocês que cuidam da segurança das pessoas, né, que eu sei que é muito do público que nos assiste aqui, vocês muitas vezes são pessoas invisíveis, né, e não deveriam ser. Numa equipe de trabalho, ninguém deve ser invisível. Na vida, a gente não deve ser invisível, né? Que coisa triste. Por exemplo, você viver um relacionamento de marido e mulher e uma pessoa ser invisível aos olhos do outro. Isso não funciona. Numa família, da mesma forma, se um filho é invisível, uma mãe é invisível, e da mesma forma nas equipes de trabalho. Então, quando a gente exerce os nossos valores, baseados em princípios morais e éticos, a gente consegue exercer a nossa função de humanidade de forma plena, né? Então, em vez de a gente começar só a pensar em meta, em cumprir meta, em objetivo, em foco, está havendo respeito nessa equipe? Está havendo empatia? Está havendo humildade? Será que cada pessoa está sendo respeitada como um indivíduo, como ela de fato é? Né? E isso a gente já deve ensinar para as nossas crianças, gente, porque a gente não pode só resolver o problema do mundo agora. A gente tem que pensar como a gente vai e quer deixar esse mundo aí para frente. Essa visão de futuro é muito importante. Então, eu traria essa resposta, Roberta, para você. Ótimo, Ana, ótimo, hein, pessoal? Olha, uma reflexão importantíssima aí que a Ana, né, nossa convidada, colocou para todos nós. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui, viu, Ana? Eu queria que você citasse, né, alguma vez que você agiu de uma maneira não assertiva numa equipe. Isso já aconteceu com você? Você já fez? Como que foi? Com certeza. E eu acho muito importante a gente falar das nossas falhas, das nossas limitações, né? O mundo hoje fala de sucesso, tudo é maravilhoso, tudo... Não, gente, nós somos seres humanos, nós somos seres limitados nas nossas capacidades também, né? E isso que é o bacana numa equipe. Na equipe, as diferenças vão se complementar. Então, às vezes, uma pessoa ela tem mais uma habilidade para isso, outro tem mais uma habilidade para aquilo, e o líder ele vai ter essa capacidade, igual uma orquestra, ele vai afinando as pessoas, porque senão vai ficar muito um tom de um instrumento, de outro, não, é aquele equilíbrio. Então, especificamente respondendo a sua pergunta, eu sim, já falhei em equipes, eu lembro muito bem de um caso, eu não sei se ela está aqui nos assistindo, é uma engenheira chamada Rita, foi na época da Mercedes. Nós fizemos um trabalho de Kaizen, Six Sigma, né, de melhoria contínua dentro da empresa, e que é um processo muito interessante, porque eles formavam grupos multidisciplinares, ou seja, uma pessoa da área de segurança, uma pessoa da área de compras, uma pessoa da área de pintura, uma pessoa do administrativo, formavam esses grupos para que a gente entrasse numa área que a gente não conhecia, justamente para trazer um olhar novo para dentro dessa área e resolver um problema. Então, assim, o Kaizen foi muito bacana, foi um sucesso total, mas eu lembro que ao longo do processo, a Rita chegou para mim, assim, com um caderno em branco, e chegou assim com lápis, e ela tinha uma letra toda, assim, meigazinha, toda delicada, e ela começou a anotar as coisas. E na hora que eu cheguei para dar minhas ideias, eu peguei o caderno dela, e com a minha canetinha, eu falei, então tá bom, então a gente podia pegar as pessoas dessa área e podia sugerir, deslocar para essa outra área daqui. Gente, ela regalou um olho desse tamanho, porque eu estava rabiscando o caderno dela, porque ela se sentiu completamente invadida com aquela minha atitude. Assim, foi uma coisa muito, para mim, muito normal, mas depois eu parei para pensar o quanto eu fui invasiva em relação à pessoa dela. Ela era uma pessoa mais delicada, mais tímida, ela queria anotar tudo ali em forma já definitiva e não de rascunho. Eu já sou uma pessoa mais expressiva, como eu trabalho com storytelling, trabalho com comunicação, existem várias formas de comunicação. E a Rita era uma pessoa, assim, um perfil mais de engenheira, aquela coisa mais pragmática, um step by step, não podia jamais ter desenhado esse boneco no meio do caderno dela. Eu vi que ela se sentiu muito desconfortável. Então, por que isso foi um erro meu? Quantas vezes a gente invade nas equipes o espaço do outro? E eu não estou falando agora de subordinação, quem é o chefe, quem é o subordinado, não. Independente de grau de hierarquia.
quantas vezes a gente invade mesmo o espaço do outro. O outro se sente desconfortável com isso, né? Talvez eu poderia ter falado, Rita, eu posso fazer um esboço aqui com você e tudo? Pô, ela já estava com aquela folha pronta que ela queria entregar aquilo como um resultado do que a gente ia notar. Eu literalmente invadi o caderno da Rita, eu invadi o espaço dela, né? Isso causou um desconforto, depois a gente organizou, no final a gente chegou a um resultado comum. Mas a gente nunca tem o direito de invadir o espaço do outro. E quantas vezes nós fazemos isso? Com atos e até mesmo com palavras. A gente fala coisas às vezes demais. Para que eu falei aquilo? Agregou alguma coisa na equipe? Não, então guarda no bolso, sabe? Literalmente assim. Passar um filtro, a gente passar um filtro na gente. Ótimo, Ana, excelente a sua colocação, né, pessoal que está aí nos assistindo, né, será que vocês já fizeram isso, né, já foram não assertivos ou já se sentiram invadidos também, conforme a Ana aí passou para vocês? Eu acho que é algo muito importante aí para a gente pensar em toda essa parte aí de comunicação, né, e de ser assertivo com o próximo. Você não acha, Wagner? Eu acho, estou aqui adorando, né, a reflexão que a Ana está trazendo aqui para a gente, porque a gente fica fazendo um review, né, Ana? A gente fica revendo tudo aquilo que a gente já trabalhou os últimos dias ou algum tempo atrás, e muitas vezes, né, a gente vai se pegar falando, putz, eu também fiz isso, nossa, eu deixei realmente aquela situação, talvez aconteceu porque eu fiz isso, né? E às vezes a gente faz sem perceber. E eu falei na live da semana passada, quando estava eu e Roberto aqui, a gente falou que nós precisamos, as lideranças do nosso segmento, né, da prestação de serviço, da segurança, dos facilities, nós precisamos lembrar algo que é muito importante, né, que o nosso negócio, antes de qualquer coisa, ele é um negócio de pessoas, né? E muitas vezes, naquela questão automática do dia a dia, a gente esquece disso e às vezes trata as pessoas como se fosse realmente uma máquina, né? Com certeza, né? Olha, Ana, a gente tem até uma pergunta aqui do nosso público, mas eu vou deixar essa perguntinha para o final, tá? Porque eu sei que no final aí você vai ter aí dicas excelentes para nos dar, mas eu vou até falar aqui com o Eduardo, né? O Eduardo está perguntando como ser mais assertivos com o próximo, né? Eu acho que, eu não sei se você quer responder agora ou quer deixar para as dicas aí no final, que eu sei que são, assim, bombásticas e importantíssimas, né, Ana? Eu gostaria de responder agora a pergunta do Eduardo. Vamos lá, então. Vamos lá. Você pode falar mais uma vez para eu elaborar aqui a resposta? Vamos lá, ó. Eduardo Jacome. Como sermos mais assertivos com o próximo? Uhum. Eduardo, eu vou te dar, obrigada, né, pela sua pergunta, em primeiro lugar, eu vou te dar uma resposta, assim, bastante objetiva, que é assim, não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você mesmo. Se a gente começar a voltar, é o que eu falei, voltar nos princípios básicos, né, nas normas que regem a nossa sociedade, para a gente poder conviver bem, a gente não vai fazer com o próximo uma coisa que a gente não gostaria que fizessem conosco mesmos. E muitas vezes, no dia a dia, a gente não cumpre essa regra. A gente acaba atropelando as pessoas, né? Então, a gente tem eu estudo bastante sobre a terceira escola de psicologia, a terceira escola vienense de psicoterapia, né? Que é uma escola baseada num neurologista que foi psiquiatra e ele se chama Viktor Frankl. E o Viktor Frankl fala uma frase muito interessante que é assim: eu encontrei o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrarem o sentido da vida delas. Então, Eduardo, eu quero responder a sua pergunta dizendo assim, ao longo do dia, faça essa autoanálise. O que você, se você está fazendo coisas só para você, ou de fato você está também fazendo coisas que contribuam para a evolução do outro, na sua família, na sua equipe, com os seus subordinados, com a sua chefia, porque às vezes a gente tem vivido num mundo que a gente parece que está dentro de uma concha, dentro de nós mesmos. Quando a gente se abre para o outro, né, que isso na psicologia, dentro da logoterapia, a gente chama isso de autotranscendência. Quando a gente se abre para o outro, a gente vai muito mais se conectar com o outro, a gente vai ter resultados muito, muito melhores em todos os segmentos da nossa vida. Eu posso te afirmar
Então, eu te dou essa dica, esse olhar para o outro, esse fazer pelo outro também, e não só por mim. É o meu salário, é o meu cargo, é a minha promoção, é a minha meta, Mas e o outro, né? Pô, de repente chegou uma pessoa nova na empresa, será que eu não posso dar uma força para esse cara? Entendeu? Você está bem, você está feliz aqui? Tem alguma coisa que já tenho mais tempo de casa, posso contribuir para você? Gente, quem serve ao mundo é sempre abençoado. Eu não tenho dúvidas, eu posso falar isso com toda a propriedade. A gente precisa incluir na nossa sociedade mais o espírito de servir, né? E não só de tirar o proveito para mim. Quando você serve a humanidade, maravilhas vão acontecer na sua vida. Eu posso te garantir. Excelente, Ana, excelente. O Eduardo aqui, né, agradeceu aqui, gratidão, ele falou. Então, assim, são colocações importantíssimas, né, Ana? Quanto falta também, né, Wagner, a empatia, né, Wagner? Falando aí, comentando o que a Ana nos disse agora, quanto falta de empatia aí nas equipes, né, Wagner, que a gente tem verificado aí no ambiente de trabalho, não é? Ana, eu queria que você complementasse raciocínio, mas o que eu mais, assim, que eu batalho, eu sou um fã de assuntos de liderança, né? Eu acho que minha vida, ela roda muito em torno disso e do propósito, né? Daquela questão do propósito, de você servir realmente. Claro que nós estamos aqui no mundo corporativo, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou pôr uma pimentinha aí, né? Para não ficar só essa questão humanizada que é extremamente maravilhosa e relevante, mas eu vou trazer uma abordagem também do aspecto corporativo. Mas o que eu acho mais, assim, que o líder, ele tem um pouco de dificuldade, muitas vezes, no andamento do dia a dia, é de realmente, né, colocar, se projetar de uma forma com empatia, né, diante da sua equipe, podendo, no sentido de compreender, não é de ter pena, não é de ter dó, de passar a mão na cabeça, de ser aquela coisa do amorzinho, não é exatamente isso, mas é de compreender qual é o momento, qual é a realidade daquela pessoa, como é que ele está interagindo, como você disse agora, se ele está feliz aqui, né, para poder extrair o melhor que essa pessoa tem de acordo com as possibilidades que ela oferece no momento. Não é isso, Ana? Com certeza. Na verdade, o que acontece, Wagner? A gente precisa ampliar, né, sobretudo os líderes, o conceito de pessoa, né? Voltando, então, aí na área da psicologia, na área da filosofia, que eu tenho estudado bastante, o conceito de pessoa, às vezes, é muito reduzido. É uma visão muito reducionista, muito limitada, às vezes. Porque o ser humano, ele é igual um elástico. O ser humano é de um potencial e, às vezes, a gente rotula uma pessoa, a gente classifica, né? Ah, esse cara não vai dar para esse cargo, esse daí já desiste na primeira vez. Gente, a gente precisa entender o ser humano como um ser consciente, um ser livre, um ser responsável, um ser que tem vontade de sentido. Quando o líder consegue colocar qual é o sentido do nosso trabalho aqui, qual é o propósito do nosso trabalho, todo mundo vai para a mesma direção, né? Agora, quando isso fica muito solto, cada um é classificado, não, esse é bom nisso, não, esse não é bom naquilo, é uma visão muito limitada. O conceito de pessoa, antigamente, era o ser humano como um ser que só respondia a estímulos, né? Só que não, nós somos muito mais do que isso, né? A gente tem dimensão para trabalhar a nossa criatividade, para trabalhar o nosso humor. Então, essa dica que eu dou para os líderes que nos ouvem aqui, ampliar esse conceito de pessoa, né? Dentro da logoterapia, tem uma abordagem muito bacana para ler sobre isso. Existem especialistas da logoterapia para o mundo das corporações, porque tudo que diz respeito a comportamento humano, a gente, lógico, vai ligar com as corporações também, porque a gente não tem como separar uma coisa da outra, né? Não é uma coisa o desenvolvimento humano, outra coisa são as pessoas. As pessoas estão dentro das empresas. Então, a hora que a gente começa a entender o potencial que o homem tem, né? E como quando eu falei aquela coisa antes, Wagner, do servir, eu posso servir dessa forma, mostrando para minha equipe e para cada um ali, e talvez até para os que mais dão problemas, o quanto que ele pode sair daquele lugar e daquela situação, né? Viktor Frankl dizia, não interessa o que é, mas interessa o que pode vir a ser, né? Se o líder coloca esse espírito na equipe, a gente pode ter tido um problemaço. Em vez de queimar o cara, botar ele para fora, gente, você pode dar mais uma chance para ele. Ele pode virar o melhor da equipe. Eu tenho certeza.
Excelente, Ana, excelente. Pessoal, agradecer aqui todo mundo que já está entrando, viu, Ana? Tem mais gente aqui, né? Tem aqui o Blog da Limpeza conosco de novo, sejam bem-vindos. Eduardo Jesus Ramos, o José Zago também está aqui, né? Também fez Zago! Também está aqui conosco, o Eduardo aqui também fazendo mais comentários. E agora, Ana, te perguntar uma coisa. Você pode dar um exemplo de algo que não deu certo num trabalho em equipe aqui para a gente? É um exemplo de algo que não deu certo. Uau! Adoro essas perguntas, né? Eu adoro quando a gente fala da realidade nua e crua, né? Gente, eu vou dar um exemplo de uma equipe que a gente tinha formado. Olha só, eu vou sair do mundo corporativo, mas a relação pode ser total com o mundo corporativo, tá? A gente estava fazendo um trabalho voluntário e a gente tinha uma missão de fazer 1000 pizzas. 1000 pizzas para vender a favor de uma causa. Então, eu lembro muito bem de uma voluntária que ela chegou lá, então, pizza, né? Claro, queijo, quem tiver com fome aí, uau, queijo, mozzarella, aquela coisa. Eu lembro do freezer. E uma pessoa, assim que ela chegou, a produção estava todo vapor. Todo mundo lá, cada um na sua função. Um estava ralando o queijo, o outro estava picando como é que chama aquele negócio? Calabresa. Aqui em São Paulo o pessoal adora calabresa, né? Pizza de calabresa. E aí, ela chegou, gente, e ela simplesmente começou a estressar com a logística dos queijos dentro do freezer. Então, assim, ela trouxe uma inquietação enorme para dentro da equipe. Ela começou a meio que tirar o foco. O armazenamento do queijo dentro do freezer vai influenciar no resultado final da pizza? Então, resumindo a pergunta, quando que dá ruim, né? A gente fala essa expressão hoje, dá ruim nas equipes, quando a gente perde o foco do principal e começa a mexer com detalhes que para a produção, o povo vem ver que queijo, o que está acontecendo. Pô, a pessoa também... Falta um pouco de sensibilidade, né? Chegou ali, a produção da pizza estava 1000 por hora. Você trabalha na automobilística, de repente é do carro. Aí você vai chegar lá e falar, pô, por que esse parafuso está virado para cima e não está virado para baixo? Meu amigo, vamos fazer carro, vamos botar para andar. E isso é uma coisa que o ser humano faz muito. Coloca muito percentual, muito foco em coisas que não vão afetar o resultado. E aí a equipe começa a se desconectar, as coisas começam a desandar, porque perdeu o foco. Wagner, e aí, será que isso já aconteceu aí com alguma das equipes que você já trabalhou? Exatamente essa falta de foco aí que a Ana falou? Com certeza, né? Mas antes, eu quero dar só uma palavrinha aqui, ó, pro Rodrigo Camargo, que chegou aqui, o instrutor João Marcos, a Selma Pereira, o Ibragesp, Grande Lima, está aqui nos acompanhando, o Murilo, lá de Araras, também está por aqui. E deixa eu falar aqui, ó. Lembra que eu falei no começo, eu sempre repito, né, na maioria das vezes, porque tem uma pessoa aqui, a Sofia, que está lá nos Estados Unidos, em Orlando, está todas as quartas-feiras aqui nos acompanhando. Então, quando eu falo que a internet, né, nos leva para todos os lados do mundo, não é apenas uma força de expressão. Obrigado, viu, Sofia, por estar acompanhando aí. E, claro, com certeza, né, Roberta, isso já aconteceu. E eu quero aproveitar, eu acho que é um momento interessante. Tem uma pergunta aqui no chat do Marcelo Pires, lá do Grupo Semprel de Rio Claro, nosso querido parceiro, amigo de trabalho. Eu acho que cabe bem para esse momento, para falar desse momento, dessa pergunta que você fez, Roberta. Aí queria pedir para a Ana, né, trazer essa abordagem para nós. O Marcelo perguntou aqui, ó, como fazer com que as equipes tenham uma base comum, fundamentada nos objetivos que foram propostos? Eu acho que tem a ver com essa última resposta que você deu, Ana, mas eu acho que cabe uma abordagem dentro dessa questão aqui que o Marcelo trouxe para a gente refletir. Perfeito. Você pode ler mais uma vez a pergunta, por favor? Vamos lá. Como fazer com que as equipes tenham uma base comum, fundamentada nos objetivos que foram propostos? Excelente pergunta, Marcelo. Muito boa pergunta. Isso é uma dor, isso é um problema que acontece em várias equipes de vários segmentos, né? E eu vou te responder com uma palavra e depois eu vou elaborar. O remédio para isso aí, a solução, chama-se comunicação clara. Quando a gente não comunica de forma clara, você não tem como ter certeza de que o outro entendeu. Então, às vezes, independente da empresa, né? As metas, se elas vêm por escrito, se elas são faladas oralmente pela liderança, como que a gente vai ter a certeza, né, de que
todo mundo da equipe entendeu da mesma forma. Então, acho que amarrar a comunicação é uma das coisas fundamentais. E literalmente, fazer uma roda, se vocês têm uma reunião, que eu imagino que vocês têm uma reunião de equipe, gente, o que vocês entenderam com essa meta, com esse objetivo, né? Acho que ele colocou a palavra objetivo, não foi, Wagner? Isso. Essa pergunta é muito boa mesmo. Então, o que vocês entenderam? Porque, olha só, vamos transportar essa realidade para dentro da nossa família. Às vezes você fala uma coisa para o seu filho, ele faz outra. Por quê? Porque ele não entendeu o que você disse, né? E eu aprendi uma vez com um psiquiatra que estudou na Universidade Federal de Minas Gerais. Ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele disse assim, geralmente o erro é de quem comunica. Só que a gente tem a mania de apontar o dedão. Você não entendeu, você não fez como eu falei, você não cumpriu a meta, você não cumpriu o objetivo. Será que eu, como líder, fui claro quando eu coloquei esses objetivos para minha equipe? Eles têm talvez o direito de não entender. Cada ser humano tem uma capacidade de absorção, né? Então, numa reunião de equipe, pega aí 5 minutos que vão te valer ouro para o resto dos seus meses de trabalho. Isso aqui está claro para vocês, né? Escute a sua equipe. Escute. O maior segredo, o maior passo da comunicação assertiva é a escuta. A escuta, anota aí, gente, a escuta é a ferramenta mais importante da comunicação. E nós somos péssimos escutadores. A gente é craque para falar, oratória, palestra, fazer meta, objetivo. A gente é muito bom para fazer isso. Mas será que as pessoas, de fato, entendem o que a gente quer comunicar? E se a gente ouvisse mais a nossa equipe, os nossos subordinados? Vamos pegar aí 10 minutos da semana, vamos falar sobre isso? O que a gente evoluiu da semana passada para essa? Pô, se cada um está entendendo de um jeito, será que o erro está mesmo na equipe? Ou será que eu, como gestor, posso otimizar a minha comunicação? De que forma? Dar uma chance para essa equipe de escutá-la, né? Treina isso aí na sua casa. Fala alguma coisa para o seu filho. Meu filho, o que você entendeu que eu te pedi? Às vezes você vai falar X e teu filho vai responder Y. Ou seja, eu posso melhorar o meu potencial de como me expressar. Eu posso melhorar. Essa comunicação é verbal? Essa comunicação chegou por um recado? Chegou por um e-mail? Essa comunicação está transparente? Ela está chegando para todas as pessoas da equipe da mesma forma? Né? Isso é um assunto muito interessante. A gente poderia ficar 3 horas agora falando sobre essa questão da escuta, né? E a gente vê no mundo mesmo, né? De uns 20 anos para cá só que a gente fala dessa questão da escutatória. Isso é um termo de um educador muito famoso no Brasil chamado Rubem Alves. E o Rubem Alves dizia: o mundo devia ter muito mais cursos de escutatória do que de oratória. Como a gente é bom em falar, né? O que eu poderia perguntar para a minha equipe? Eu quero ouvir minha equipe se, de fato, eles entenderam os objetivos que eu passei. E aí, Marcelo, eu tenho certeza que você pode abrir ótimos e novos horizontes na sua equipe. Eu espero ter respondido, senão você pode botar mais perguntas no chat. Estou aberta. Maravilhosa resposta, viu, Ana? Assim, muito bem colocada, né? Temos aqui vários comentários, né? João Batista Som, o método Kanban e Mandala Ikigai ajuda muito na força da equipe. Maravilhoso. Né? Maravilhoso, né? E por falar em equipe, né, Ana? Eu queria que você falasse de uma imagem que retrata uma equipe de trabalho conectada. Que imagem seria essa, Ana, que você poderia mostrar para a gente? Aí, gente, presta atenção. Uma imagem que retrata uma equipe de trabalho conectada aí, que a Ana vai mostrar para a gente. Pois é, quem já me conhece, né, sabe que eu sou storyteller, contadora de histórias, e que eu vivo cheia dos objetos aqui. Eu gosto de objetos, podem ver que tem aí um baixo, um teclado aqui atrás de mim, um cenário todo montado. Não vou tocar nada hoje para vocês não, tá, gente? O negócio hoje é ficar nas perguntas e respostas. Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui do meu... Aqui tá cheio de objeto aqui em volta de mim. Agora eu vou escolher um para traduzir essa imagem. Então tá. A minha casa é cheia de coisa, tá, gente? É muita coisa que tem nessa casa. O dia que vocês verem aqui, vocês vão ver. Eu vou trazer... Dá para ver o que é isso aqui? Um remo. Dá para ver? O que é isso aí? O que é isso aí, Roberto? O que você vê? Wagner? O que o pessoal está vendo? Põe aí no chat. E aí, gente? Coloca no chat o que vocês estão vendo ali, aquele objeto que a Ana está segurando.
Coloca aí só para a gente ver se todo mundo está entendendo, né? A canoa virou, vou deixar ela virar. Foi por causa da equipe que não soube se comunicar. Inventei agora, tá, gente? Gente, essa imagem aqui retrata uma equipe. Olha aqui o remo. Conectada ou desconectada. O que vai fazer a diferença aqui? Se cada um da equipe pegar esse remo, um remar para cá, o outro remar para lá, o outro não rema, o outro cansou, o outro chegou atrasado, o outro não sabe para onde está indo esse barco. Olha quantas analogias, quantas metáforas a gente pode usar com esse barco. Quando cada um da equipe está remando para um lado, aí esse barco não vai para lugar nenhum. Para onde que vai essa equipe? Para lugar nenhum. Esse remo, né, pode ser, por exemplo, pegando a pergunta do Marcelo anterior, pode ser o cumprimento dos objetivos. Se cada um está cumprindo de um jeito, qual que é o objetivo, Marcelo? Aonde esse barco vai chegar? Eu fui claro em dizer para o pessoal, aonde eu quero que esse barco chegue? Qual que é o nosso destino? Em quanto tempo? Quantas pessoas vão nessa equipe? A que custo nós temos que levar esse barco para o outro lado? Esse barco é uma empresa. E aí, vamos botar essa equipe para remar junta, para o mesmo lugar, todo mundo na mesma intensidade, né? Cada um dentro da sua individualidade, desenvolvendo as suas potencialidades. Então, acho que essa imagem do barco retrata bem isso. Eu não sei se respondi. Ana, e eu queria responder brilhantemente, como sempre, eu adoro assistir as suas apresentações, porque, como a gente já conversou antes, é sempre inédito, né? É sempre algo inédito. A Ana sempre traz, assim, reflexões muito bacanas, de modos diferentes. Isso eu sempre gosto de te ver, Ana, de te assistir. E eu queria aproveitar, né, esse momento que você trouxe essa reflexão da canoa, do barco, da conexão. Tem uma pergunta aqui no chat do Eduardo, que ele está perguntando o seguinte, ó, como proporcionarmos ambientes de trabalho prazerosos, ambientes mais prazerosos de trabalho? Acho que dá para você conectar com essa última resposta sua, né, Ana? Adorei. Como é que é o nome de quem perguntou? É o Eduardo. Eduardo. Uau, gostei dessa pergunta, Eduardo, gostei. Todo mundo, nesse mundo, Eduardo, gosta de se sentir escutado, né? A gente já falou no início dessa live, ninguém gosta de ser invisível. É muito triste você ser invisível. Invisível num casamento, invisível numa equipe, você se matar de trabalhar, você trazer um monte de resultados e ninguém te vê, né? Então, quando eu vou te dar essa resposta agora com todo o meu coração, tá? Eu não vou pegar nada de teoria de lugar nenhum. Mas quando a gente consegue fazer as pessoas se sentirem visíveis, se sentirem importantes e se sentirem escutadas, você vai ter uma nova equipe. Você vai ter uma nova equipe, porque nós não somos seres que fomos ensinados a escutar o outro. Isso eu já tinha falado antes, né? Olha só, quando a gente nasce, a mãe quer o quê? Quer que fala a primeira palavra, falou a segunda palavra. A gente só foi ensinado a falar. A gente não foi ensinado a escutar. Escute as pessoas que estão ao seu redor. Como dói você não ser escutado. E sabe quais são os ambientes onde a gente menos é escutado? São os ambientes com as pessoas que a gente convive mais tempo. Então, nas minhas mentorias de comunicação, eu falo muito isso. Eu falo da importância da gente dar provas de escuta para a pessoa. Provas de escuta, de que realmente a pessoa foi escutada, né? Isso não é comum. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e você precisa deixar ela falar tudo que ela quer falar, né? O seu subordinado, ele quer falar alguma coisa, escuta ele primeiro. Às vezes a gente tem esse hábito, a gente já vai atropelando antes da pessoa ter esvaziado as gavetas mentais dela, né? É igual um armário. Como é que eu vou dar uma informação para o meu subordinado se primeiro ele não esvaziou a gaveta dele? É igual na sua casa. Você tem um armário aí de cueca, você tem um armário de meia, você não vai conseguir colocar mais coisa dentro da gaveta se ela já estiver cheia, né? Então, escutar as pessoas, deixar que elas esvaziem essas gavetas e você acolher o que ela está falando.
né? Existem técnicas para isso, para a gente dar provas de escuta para as pessoas, para elas realmente se sentirem ouvidas e escutadas, né? Isso é um dos temas das mentorias que eu faço e que o mundo carece muito disso hoje. Todo mundo falando, e quando uma pessoa é escutada, ela se sente muito valorizada, ela se sente muito reconhecida, ela se sente muito amada mesmo. Eu não tenho vergonha de falar. No mundo corporativo, a gente esquece dessa palavra, amor. Vamos supor, vou te dar um exemplo concreto, tá? Que você tem um subordinado e que ele vai te dar uma sugestão que, de repente, não é adequada, não é propícia para aquele momento, para aquela área, para aquele lugar. Você pode negar, você pode intimidar o cara, ele pode nunca mais querer contribuir com nada. Mas o seu escutar não significa que você precisa concordar com ele. O escutar uma pessoa, gente, não é concordar com ela. Mas você acolher, poxa, fulano de tal, João, né? Vamos supor, João. Poxa, João, que bacana que você está se preocupando com essa empresa e que você está trazendo uma sugestão, uma ideia. Que coisa bacana. João, eu vou pensar sobre o que você falou. João, a gente vai analisar junto da equipe. E se você trouxer um não para o João depois, que a ideia dele não vai ser implantada, pelo menos ele foi ouvido. E você falou, que bacana, João, que a sua ideia, que você pensou em trazer uma ideia para a empresa. E eu quero te encorajar, João, a trazer outras ideias. Porque é você, João, que vai mudar essa empresa. É você, Eduardo. É você, Roberto. É você, Wagner. Não é esperar do outro. Que bacana. O cara pode trazer a sugestão mais nada a ver do mundo, mas ele trouxe alguma coisa, ele quer contribuir. A hora pode não ter sido aquela. Abra o seu coração, escute as pessoas, valorize as pessoas, né? Ninguém gosta de ser invisível. Eu já falei isso várias vezes aqui hoje na live, mas ninguém gosta. Todo ser humano gosta de se sentir reconhecido, de se sentir valorizado, né? De se sentir escutado. Olha, Ana, acho que você está muito conectada mesmo, porque por falar em João, né, nós temos aqui o João, que fez vários comentários, né, o instrutor João Marcos. Licença, Roberta, eu não consigo ver chat, eu não estou vendo nada, então eu vou ficar super feliz se vocês me contarem aí alguma coisa então. O nome das pessoas. Eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, né, o João, a pergunta do Marcelo, a pergunta do Eduardo, isso é uma forma de valorizar as pessoas. João, você existe nessa live. Eduardo, você existe. Marcelo, você existe. Zago, você veio de Minas Gerais para nos escutar. Gente, o coração da gente, né, faz bem, né? Com certeza. O João mesmo, quando você falou da comunicação, né, o instrutor João Marcos, ele falou, né, que a falta de comunicação está matando as equipes, né? Quando você falou da importância da comunicação, ele falou, esta é a chave, né? Então ele está conectado, né? E aí você citou o nome João, não tinha como eu não falar. Exatamente. Ó, quando a gente fala de conexão, tá vendo? O universo conspira a favor. Você vê que além da teoria, vai além da academia, né? Tem que ter alma, gente. E olha só, Ana, eu acho que ainda mais conectado ainda, o que você fala pra gente, né? O que deve haver além da conexão das equipes? Além da conexão das equipes. Isso. Nossa, muito boa essa pergunta, muito boa, porque conexão, gente, não é tudo. Conexão pode ser uma coisa extremamente limitada. Nós precisamos construir nas empresas mais do que a cultura da conexão. A conexão é isso aqui, ó. Eu estava lendo outro dia sobre um especialista em desenvolvimento, um doutor, na cidade do México, e ele fala que conexão é isso, ó. Só que quando a gente cria vínculo, olha a diferença. Ó, para você separar uma sociedade, uma equipe de vínculo, olha aqui, ela está junta, ela está conectada no propósito. Quando você só está conectado, ó, pode, igual a internet, está conectado, de um minuto para o outro caiu. Olha o que aconteceu essa semana no mundo. Ficou todo mundo desconectado. O pessoal ficou doidinho. Eu fico imaginando o prejuízo enorme. E eu não pensei em prejuízo financeiro só não, tá, gente? Antes eu pensei no prejuízo humano que pode ter sido causado com isso. Perder conexão, uma gestante entrando em trabalho de parto, querendo chamar o médico, dizendo que está na hora de ir para o hospital e não conseguir falar. Imagina, você fez um pré-natal, 9 meses com um médico, na hora que você quer chamar ele, você não tem como chamar. Percebe? Essa conexão caiu para todo mundo. Mas além dessa conexão,
não é só a conexão que essa paciente tem, por exemplo, com esse médico, né? O exemplo que me veio à cabeça agora, mas tem o vínculo que ela criou com ele, a confiança. Ele acompanhou essa gestante 9 meses, ela quer, lógico, dar à luz, né, que o filho nasça nas mãos desse médico. Então, a minha resposta é essa, que a gente possa caminhar para uma sociedade maior, não só uma sociedade de conexão, mas uma sociedade de vínculo. Vou até ver se eu estou com o livro dele aqui, do doutor mexicano. Ó. Olha que legal. Que joia. Comunicação à resistência. Guilhermo Pareja Herrera. Viktor Frankl, né, que é a área da psicologia que eu estou estudando agora, e achei incrível quando o cara falou isso. A sociedade não pode ser só de conexão, ela tem que ser de vínculo. Então, nós subimos de patamar aí, né, Ana, com esse insight que você gerou aí pra gente, né? Eu acho que o pessoal está gostando, tem muitos comentários aqui. Lê para mim aí, fala alguma coisa, eu quero me conectar. Fala o nome. O Marcos está colocando aqui, ó, o Marcos Onias, entender da oportunidade ao próximo, isso mexe com a autoestima. Olha que interessante esse comentário que ele fez aqui. O instrutor João Marcos está falando aqui, surreal, legal, está gostando. Ana, e eu queria te perguntar, por tudo isso que você está nos trazendo, eu estou desenhando aqui um mapa mental aqui, né, com tudo isso que você está trazendo, dá para entender que liderança, né, nas empresas precisa também ter um planejamento de comunicação. Não é só liderar, ir lá e falar isso, aquilo, e ver se está fazendo ou não está fazendo. É ter um planejamento para que aquilo que você colocou um pouquinho antes, de ter certeza que a pessoa entendeu, ou dar provas que ela foi ouvida, foi escutada. Então, precisa ter um planejamento para isso. Como que você poderia exemplificar na prática como fazer um planejamento desse, por exemplo? Tá. Adoro essas perguntas assim que vêm de surpresa. Quanto mais difícil a pergunta, mais eu gosto, de verdade. Eu penso que seria ir por um caminho muito simples. Quando a gente começa a querer rebuscar muita comunicação, colocar muitos detalhes, na minha opinião, pessoal, o caminho já não é esse, tá? Então, fazer uma coisa... eu gosto daquela coisa da gestão à vista, né? Quando está escrito... Eu adoro quando eu chego num consultório e está escrito assim, aí tem uma gaveta lá, guias autorizadas, guias não autorizadas... É o básico, gente. Está escrito ali o básico. Então, escreva o essencial e passe isso para as pessoas e tenha certeza de que todas também receberam aquilo. Você não pode partir do princípio, ele deve ter lido, ele sabe. Não só o planejamento, mas aí tem um caminho de como que você planejou uma comunicação simples e transparente. De repente, você pode estar achando que isso é super simples e está sendo super prolixo, porque tem pessoas que são mais detalhistas, né? Então, pede para um outro colega ver antes. Você acha que isso aqui está bacana? Ou faz em time, pega 3, 4, vamos fazer isso juntos? Isso aqui está apetitoso. Apetitoso, igual um açaí com banana, granola, leite condensado, leite ninho. Tá apetitoso, tá interessante para os outros digerirem, né? Já é tanta informação que a gente recebe hoje. Então, quanto mais claro, mais simples e mais apetitoso for, mais a sua equipe vai absorver isso, com certeza. Então, não vai pelo caminho mais rebuscado, não. Vai pelo caminho da simplicidade. E depois pensar numa estratégia bacana para que todos possam receber essa informação no mesmo nível, da mesma forma, né? E não, eu não estava aí no dia, chegou por e-mail? Eu nem li. Esse negócio... Não. E a certeza de que a informação chegou. Porque se você é o gerador da informação, imagino eu, você também é responsável pela logística dela. E ter a certeza de que ela chegou para todo mundo. Né? Porque você não vai cobrar do seu subordinado uma informação que você não tem nem certeza se chegou para ele. Né? Isso é muito comum com pessoas novas que chegam nas equipes. A gente não pode partir do princípio de que o cara sabe tudo. Tem um cara que está ali há 3 anos e o outro chegou ontem. Pô, eu me dei ao cuidado de passar essa informação para ele. Eu orientei a minha equipe. Gente, vamos acolher. É igual escolas, né? Tem escolas que quando chega um aluno novo, eles escolhem um aluno da classe para acolher aquele aluno. O Joãozinho, ali é o banheiro, tá? Joãozinho, na cantina, olha, o melhor horário para ir na cantina é esse, tem menos fila, né? Olha a coisa aí do servir de novo, né? O servir. Gente, o cara chegou novo.
né? Parece tão óbvio que eu estou falando, mas não acontece. O cara chega ali, ó, já é jogado na água gelada, parte do princípio que sabe. Não, meu amigo, ele começou hoje na empresa, né? Então, a gente também tem que ter essa tolerância humana. Prepara a sua equipe, ó, o cara vai chegar, vamos dar as boas-vindas para ele, pô, estamos super felizes, estamos aqui dispostos a te ajudar. Por quê? Voltando aqui para o barco, ó, vamos pegar meu barco. O barco. A gente quer que quem chegou novo venha na mesma direção. Então, quanto mais você ajudar as pessoas do seu barco, mais longe ele vai chegar. Maravilhoso, Ana. Nossa, toda a colocação aí faz a gente refletir muito, né, Wagner? O nosso dia a dia aí com as equipes, né? Não só com as equipes de trabalho, mas com as equipes na vida pessoal mesmo, opa, né? Opa, isso mesmo. Aplica-se em tudo, né, Ana? E você mostrou aí o livro, né? Esse é o livro aí que você tem para indicar para os nossos telespectadores aqui, ou tem algo especial aí que você quer mostrar para eles aí? Olha, se você quiser que eu indique um livro eu sempre vou ter muitos para indicar. Esse aqui é um livro específico da área da psicologia que eu estou estudando, né? Um livro assim até bem gordinho, mas eu posso indicar um mais magrinho, que eu acabei de comprar também, mas já vou indicar com propriedade para vocês. Que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Se alguém quiser dar um Google aí, já procurar o nome da autora, A Coragem de Ser Imperfeito. A gente precisa falar das nossas imperfeições, né? Porque não adianta a gente ficar só botando a maquiagem. Não, gente. O ser humano é imperfeito. E como que dentro das equipes eu posso somar essas imperfeições para que elas tragam o melhor resultado para a minha empresa e para elas mesmas. Porque o ser humano não é um boneco movido a salário. O ser humano é um cara que tem desejos, que tem vontades, que quer ser reconhecido, valorizado, né? O trabalho, gente, é onde o caráter do homem se manifesta. Então, o trabalho também é um lugar sagrado. E quanto mais respeito, né? Com mais respeito o seu funcionário for tratado, mais ele vai prosperar ali, para ele mesmo e para a empresa. Então, isso é muito importante, a gente, sim, falar das nossas imperfeições e também das nossas habilidades, né? Como que cada um, dentro das suas habilidades, pode contribuir para essa equipe. Então, o livro, Roberta, A Coragem de Ser Imperfeito. Anota aí, gente. A Lucileide, aqui do blog da limpeza, está falando que já leu, que é muito bom. Ela está falando aqui que já leu, já se antecipou um pouquinho aí, Ana. É isso aí, Lucileide, gostei, muito bem. Tem muita coisa boa, gente, nesse mundo. Eu digo assim, tem muito lixo literário, tem muita coisa desnecessária. É bom passar um filtro, assim. Quando a gente já recebe uma indicação, é porque acho que o negócio já passou por uma peneira, né? E na rede hoje, né, na rede social, no mundo digital, tem muito lixo, tem muita porcaria, né? Mas nós, como já falei antes, nós somos seres livres e responsáveis. Eu posso fazer as escolhas, inclusive, do que eu quero colocar nas minhas gavetas mentais. Eu vou colocar dentro do meu armário o que eu quiser. Cueca, meia, terno, vestido. Eu sou livre para escolher. Então, escolham, assim, de forma... Sejam criteriosos, né? Nessas escolhas do que vocês vão colocar para dentro da vida de vocês, em todos os sentidos. Wagner, está chegando uma pergunta aqui que eu estou segurando para o final. Vamos deixar aí você falar a sua, que eu estou segurando uma pergunta aqui para o final. Aqui é uma pergunta especialíssima. Eu estou só de ouvinte hoje. Hoje eu não quero nem falar, né? Eu quero deixar a Ana falar, porque a Ana ela traz um insight assim, muito, muito bacana para a gente refletir, né? E eu queria ainda falar aqui, ó, do Pedro, que está aqui no chat, cumprimentando a gente com boa noite. O Rogério também chegou aqui agora há pouco. O Marcos Aurélio também está aqui com a gente. A Lu, do blog da limpeza, já falei agorinha, está aqui com a gente também. Kleber Reis está aqui conosco. Tem muita gente que foi chegando aqui, viu, Ana? Durante a sua apresentação, né? E deixou uma boa noite, falando deu aqui cumprimentou, deixou uma mensagem de incentivo e de apoio, ou um comentário. E aquela pergunta de gestão à vista, Ana, que você trouxe de uma forma muito, muito interessante, o Douglas Pereira tinha colocado aqui no chat, você já aproveitou e já respondeu. Muito bom, gente, muito bom. O João Batista está comentando também sobre o livro Monge Executivo, que retrata o perfil de um líder que vai realizar a gestão de equipes quando temos tempos de crise.
Exatamente, os monges são um exemplo muito bom. A gente tem um monge muito famoso que se chama Anselm Grün. E esse monge, ele publicou várias coisas pela editora Vozes, que é uma editora que fica situada em Petrópolis, que é a cidade minha de nascença. E aí é tão incrível como é que ele, através de toda a espiritualidade monástica dele, consegue trazer dicas para dentro das corporações. Então, ele é um monge, ele viaja o mundo todo. Ele é contratado por grandes, enormes empresas multinacionais para passar ensinamentos, né? Então, quando eu falo, nem sempre tudo está no mundo da academia, das faculdades, é uma soma, né, do que a gente aprende também na academia, mas a questão da espiritualidade hoje é muito importante, gente, porque é a essência do ser humano, né? Então, foi bacana ele falar desse livro, O Monge e o Executivo, porque tem toda uma relação aí, e o exemplo que me veio à cabeça foi esse, foi de Anselm Grün. Ele, acho que há 3 anos, esteve aqui em Campinas, eu assisti uma palestra dele também, e o bacana é isso, gente, é a gente não fragmentar, a gente não reduzir o homem, né? Quando eu falei no início da live, a gente precisa abrir a nossa cabeça para um novo conceito de homem, né? Não é aquele compartimento. Não, o monge, ele está só ali no mosteiro rezando. Não, o executivo, ele está só ali produzindo para tal empresa. A gente precisa abrir a nossa cabeça para a gente começar a formar equipes cada vez mais multidisciplinares. Eu lembro que quando eu trabalhei na Mercedes, eu fiquei lá durante quase 10 anos na automobilística, Mercedes-Benz, eu lembro que tinha um teólogo na nossa equipe. Eu achava isso muito bacana. Então, tinha o teólogo, tinha o engenheiro, tinha o administrador, tinham pessoas, né, de várias formações, e essa diversidade, eu acho que é para isso que a gente tem que estar aberto hoje no mundo. Muito legal. Excelente, muito bom. Posso fazer a pergunta aqui, Wagner, que eu estou segurando? Eu acho que está chegando a hora da pergunta especial para a Ana, né? E o pessoal não sabe aqui, o pessoal vai saber agora qual é a pergunta poderosa aí que a Roberta vai fazer para a Ana Heispe agora. Ana, a última pergunta, mas assim, eu tenho certeza que você vai ter muito a nos ensinar com ela. Então, vamos lá, Ana. Eu quero que você, né, se você pode nos dar algumas dicas de sucesso para as equipes se manterem conectadas. Uau, adorei. Eu já te conheço um pouco, não, eu já te conheço muito, né, Roberta? Já tem um ano que a gente caminha juntas aí no mundo de palestrantes, o Wagner também, né? Fizemos várias formações juntos, transitamos aí por vários ambientes, já palestramos juntos, né? Já aqui de São Paulo até Sergipe, não é verdade? Né, Wagner? A gente já rodou aí. Sim, e eu imaginei que você fosse me fazer uma pergunta dessa hoje à noite, porque você sabe que eu sempre gosto de dar umas dicas, né? Então, se vocês aí quiserem anotar, gente, como eu já falei, como eu sou contadora de histórias, trabalho com storytelling, eu gosto de coisas, imagens, de coisas, de cenários. Então, se você quiser anotar aí, os meus 4 passos que eu vou deixar aí do sucesso para vocês. Vocês podem anotar aí a palavra goma. Deixa eu ver se eu tenho uma. Goma. É português, tá, gente? Apesar de eu estar lendo filosofia em alemão, goma. Então, são 4 passos. G-O-M-A. Primeiro passo, né? Ainda tem uns minutinhos, tenho 3. Um para cada um. O G do goma. Gentileza. Anota aí, gente. Gentileza. Por que gentileza? Para você ser gentil com o mundo, para você ser gentil com as suas equipes, para você fazer uso daqueles valores universais que eu falei lá no princípio, né, baseados em todos os princípios de moral e ética, para você ser gentil com o outro, você primeiro tem que ser gentil com você mesmo. Então, assim, são coisas super básicas. Você tem sido gentil com a sua natureza humana, com o seu corpo? Você tem se alimentado de um jeito razoável, bacana? Você tem se permitido noites de sono? Ou você deita às 10 e quando é 1h você ainda está no Instagram? Isso é uma violação contra o seu corpo. Seja gentil com você. O seu corpo precisa de horas de sono. Quanto menos você dormir, menos imunidade você vai ter, mais irritado você vai ficar. Então, seja gentil com você. E uma das dicas é essa: preserve o seu sono, se alimente bem, faça atividade física. Esse é o G do gentileza que eu quero deixar de dica para você, para sua equipe, para todo mundo. Depois o O.
O O é super básico, super simples. Escreve aí, óbvio. Óbvio. O óbvio precisa ser dito. Eu respondi a pergunta lá anteriormente na live do Marcelo, do Eduardo. O óbvio, gente, precisa ser dito. Você não pode partir do princípio de que o que você falou foi entendido. O óbvio precisa ser dito. Primeira vez que eu vi essa frase foi falada por um reitor da Universidade da Unicinos, lá do Rio Grande do Sul, uma grande universidade. E esse reitor tinha muita razão. O óbvio precisa ser dito. Isso vale também para sua casa, nos seus relacionamentos afetivos, com a sua família, com a sua equipe de trabalho. Fala o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. M. O M da nossa goma. O M, escreve aí, gente, a palavra melhoria. Melhoria. Não há nada tão bom nessa vida que não possa ser melhorado. Então, eu acho esse negócio tão inspirador, tão motivador. Se você acha que a tua equipe já está no pódio, que a sua equipe já é uma equipe de campeões, você pode mais. A sua equipe pode mais. Vocês juntos podem mais. Se a canoa de vocês está lá a 1000 por hora, ela pode ir mais rápido. Ela pode mais. Eu falo isso com toda a propriedade. O ser humano é um ser inesgotável de criatividade. Ele pode sempre trazer mais resultados, né? Então, essa melhoria, acredite sempre que pode ter essa melhoria. Eu vou dar um exemplo bem bobinho. Eu moro há 5 anos na casa onde eu estou agora. Eu moro no interior de São Paulo, em Vinhedo. Essa semana eu descobri um jeito novo de estacionar o meu carro. Eu falei, gente, eu paro nesse lugar há 5 anos. E 5 anos depois eu descobri um jeito melhor de parar para conseguir sair mais rápido. Aí eu pensei, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Isso vale para a sua vida, relacionamentos familiares, no seu casamento, na sua empresa. Melhoria. E a última, do goma, G, gentileza, O, o óbvio, M de melhoria. O último é o A. Gente, esse é mágico. Anota aí. Ajustes. O que vem na cabeça quando eu falo ajuste? A calça que tem um furo tem que ser ajustada, tem que ser costurada. Ajuste, gente. A vida precisa de ajustes. Quando você se abre para esse conceito de que quando a gente ajusta as coisas ficam mais leves, as coisas fluem mais, as coisas têm mais sentido. O céu é o infinito para você. A sua equipe pode bombar, a sua equipe pode explodir. Porque se a sua equipe hoje está bombástica, ela pode ser a melhor equipe do mundo. Porque você pode fazer ajustes. Aonde está escrito que você não pode? Meu amigo, você é um ser livre. Você é um ser consciente, como diz Viktor Frankl. Você é um ser responsável. Você pode fazer escolhas. Então, você pode, sim, fazer ajustes na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, na sua equipe. Isso, eu estou te dando um atestado de que vocês podem, vocês são capazes. E vocês vão conseguir muito mais do que vocês têm hoje. Assim, eu quero encerrar minha fala. Sensacional, né, Wagner? Maravilhoso. Estou aqui, Ana, pensando e refletindo muita coisa. Eu acho que o pessoal que está aqui nos ouvindo também, até está elogiando aqui, Marcelo Pires falou aqui, muito bom. O Eduardo falou aqui, né, Jesus Cristo nos conectando com essas pessoas que estão transportando virtudes. Gratidão. Amém. As virtudes, adoro as virtudes, gente, adoro. É aquilo que eu falei, né? O comportamento humano, gente, ele é sempre baseado em valores, aqueles valores que eu falei lá no início, gente. Eles estão no mundo, os valores a gente não vai inventar, eles estão aí à nossa disposição. Enche o teu caminhão de respeito, de honestidade, de humildade, de senso de justiça, de empatia. Você vai voar que o céu vai ficar pequeno para você, eu te garanto. Obrigada aí pela contribuição no chat. Wagner, fala em alguma coisa que eu estou até sem palavras aqui, Wagner. Não, eu acho que a Ana deixou uma ótima tarefa, uma ótima lição de casa aqui para todo mundo, para aproveitar essa noite para refletir em tudo que a Ana trouxe. Esse método, né, goma, que a Ana trouxe aqui foi fantástico. Acho que tem, assim, tem tudo a ver, Ana. Assim, acho que, como disse aqui o Eduardo, né, transbordou agora, né, o tema. Eu acho que foi muito bom.
Ô, Wagner, e o goma também é intencional, viu? Porque a goma, né? Não tem a goma de mascar? Como é que fala? Goma. A gente não está falando de conexão de equipes. Então, essas letras foram, assim, intencionalmente escolhidas. Não foi assim do acaso, não. Foi porque que conecta. A goma conecta. A gente tem que botar cola social no mundo. A gente tem que criar vínculos, né? E aí eu queria até, Wagner, convidar as pessoas depois a me seguirem lá na minha rede social, no Instagram, que é o @Ana Heiske. Eu não sei se meu nome está aparecendo aí na tela ou não. Está aparecendo? Se você coloca aqui no chat, Ana. Colocar no chat. Eu vou ficar muito feliz se vocês forem lá me visitar. Se alguém tiver alguma dúvida depois, quiser me perguntar alguma coisa, eu me coloco à disposição de vocês. Eu acho que está aparecendo aí, Ana Heiske, é só botar um @ na frente. Me coloco à disposição mesmo para ajudar vocês aí nessa caminhada da vida, porque é se conectando com as pessoas, né? Criando essa goma de gente nova. Tenho certeza que essa noite aí, essa goma aí aumentou o caldo aí no mundo, e eu me coloco à disposição de vocês. Ó, o instrutor João Marcos falou aqui, Ana, amanhã terá goma para todos. Adriana Liberato, um arraso, amei a aula de hoje. A goma conecta, Marcelo Pires, está bombando o chat aqui, Ana. Que bom, gente. Obrigada. Eu não estou vendo o chat, mas só dela traduzir, né? Já tá trazendo essa vibração, essa coisa toda. Muito obrigada, muito obrigada. E eu agradeço a vocês, gente, por esse convite, né? Eu agradeço a Deus, né? Pelo dom que ele dá para cada um de nós, né? Cada um dentro da sua particularidade. Falar para mim é uma coisa que eu faço com muito amor. Com muita espontaneidade. Então, quando eu sei que eu vou contribuir para o mundo, né, que eu vou ter um público assim diferenciado como o de vocês, um público tão especial, eu fiz questão de dar o meu sim para vocês, e eu fico muito feliz mesmo. Muito bom. Viu, pessoal? Visita lá o Instagram da Ana Heiske. Vocês vão gostar muito de todas as abordagens que ela traz lá. O Liderança News também tem uma página lá no Instagram. Se você não está seguindo, vai lá no Instagram, coloca lá Liderança News e segue para você ficar sempre atualizado. Também agradecer, né, o professor Teanes, porque abriu esse espaço aqui para a gente tratar de lideranças, né, para a gente falar de desenvolvimento, falar da goma, né, Ana? Agora acho que fechou com chave de ouro mesmo. Então, agradecer ao professor Teanes por esse espaço aqui no canal do professor Teanes Silva. Muito obrigado, viu, professor? Roberta, muito obrigado pela sua companhia também. Foi incrível estar sempre com você aqui. Faz com que as quartas-feiras sejam diferentes, né? A Ana, novamente, nosso muito obrigado, viu, Ana, por você ter aceitado. Acho que valeu demais os insights que você deu aqui. E a todo o pessoal que está nos acompanhando, meu muito, muito obrigado a todos vocês. Quarta-feira tem mais, né, Roberta? Quarta-feira que vem, temos aí um outro programa especial. Logo nós vamos colocar aí o tema, né, Wagner? E estão todos convidados, então, na próxima quarta, às 8h30, com mais conhecimento, com mais informações aqui, para trocarmos, na verdade, conhecimento. Porque eu falo que aqui é uma mão dupla, né? Nós estamos passando conhecimento e vocês que estão nos assistindo também. Então, mais uma vez, obrigado, Wagner, pela sua companhia de novo, obrigado, Ana, aí, pela sua, por todos esses ensinamentos aí fantásticos, né, foram perfeitos, né, você está de parabéns mais uma vez, foi um grande prazer aí ter você enriquecer essa noite aqui conosco. Obrigado, Ana. Obrigado mais uma vez. Bom. E depois, acho que eu tenho como rever depois para eu ler o chat, não tem? Uma gravação disso? Vai ficar gravado? Dá para ver, sim. Depois eu vou me conectar com todo mundo, tá bom, gente? Obrigada, professor Teanes, também, pela oportunidade, porque eu penso que a educação tem que ter um lugar muito privilegiado na nossa sociedade, muito privilegiado. Eu tiro o meu chapéu para todos os educadores, né? No dia, acho que dia 6 de agosto, é o dia que a gente comemora no Brasil o Dia do Educador, e eu tiro o meu chapéu, porque sem educação a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, já dizia, né? O Nelson Mandela já dizia, a educação é a arma mais poderosa que a gente pode usar para mudar o mundo. Então, eu acredito na educação como um agente de transformação no mundo. Legal. E amanhã, pessoal, tem Legado da Segurança, às 9h, com o professor Teanes Silva, com Marcelo Bando e convidados. Você não pode perder. Pessoal, até a próxima quarta-feira. Muito obrigado e uma ótima noite a todos.